Olá pessoal, tudo bem com vocês? O conteúdo da nossa aula de hoje é potência com expoente inteiro negativo. Para se resolver uma potência com expoente inteiro negativo, é preciso saber um pouco sobre o inverso de um número. Então, quando eu quero saber o inverso de um número, se ele está na forma de fração, por exemplo, se eu tiver aqui 2/3, o inverso desse número ele equivale a 3/2. Ou seja, quando eu tenho uma fração, para que eu consiga o inverso dessa fração, é só pegar o numerador e colocar no denominador, e pegar o denominador e colocar no numerador, ou seja, inverter a ordem. O que está em cima vem para baixo e o que está embaixo vai para cima. Então, isso aqui é o inverso de uma fração, né? Agora, o inverso de um número inteiro normal, por exemplo, se eu tivesse 7, o inverso de 7, como seria? Lembra que quando a gente fala que eu tenho um número inteiro, se eu quero transformar ele em fração, é só colocar o número 1 embaixo, não é isso? Então, se eu tenho 7 sobre 1, o inverso vai ser 1 sobre 7, certo? Então, quando eu falar sobre o inverso de um número, eu sempre estou falando de quê? Se eu tenho uma fração, é só trocar o numerador pelo denominador, ou seja, o que está embaixo vai para cima e o que está em cima vem para baixo. Se eu tenho um número inteiro, é só colocar 1 sobre o próprio número. Por exemplo, se eu tiver menos 6, o inverso de menos 6 vai ser igual a menos 1/6. Se eu tiver 10, isso aqui o inverso equivale a 1 sobre 10. Tranquilo? Então, como a gente já viu o inverso de um número, agora a gente vai ver alguns exemplos sobre potência com expoente inteiro. E relembrar um pouco também o conteúdo de potências, certo? Então, começando aqui, eu tenho aqui o exemplo na letra A, 6 elevado a menos 4. Como vocês sabem, se eu estou trabalhando com potência, o 6 aqui ele representa a base, né? E o 4 representa o expoente. Só que eu tenho um expoente negativo. Para eu tirar esse sinal negativo aqui, é só fazer o inverso do número 6. Como eu mostrei para vocês, o número 6 não é um número inteiro, o inverso dele vai ser quem? 1 sobre 6, certo? Então, eu peguei 6, encontrei o inverso aqui, aí agora eu elevo ele o expoente que estava lá, só que eu vou elevar um expoente. Então, como vocês viram, eu tenho um número inteiro, o inverso dele é 1 sobre 6. Quando eu faço o inverso do número, o expoente que era negativo, ele fica positivo. Chegando aqui, eu resolvo uma potência normalmente. Como é que resolve uma potência? Eu tenho o expoente, nesse caso aqui é o 4, e a base que se transformou em uma fração que é 1/6, né? Então, o expoente indica quantas vezes a base vai se repetir em uma multiplicação. E o expoente aqui não é 4, então quer dizer que a base vai se repetir 4 vezes. Então vai ficar 1/6 vezes 1/6 vezes 1/6 vezes 1/6. Tranquilo? Então, o expoente é 4, a base se repetiu 1, 2, 3, 4. Quando eu multiplico 1 por ele mesmo várias vezes, sempre vai dar 1, certo? Agora eu vou multiplicar o denominador. Lembra de multiplicação de fração? Numerador vezes numerador e denominador vezes denominador, né? Então, 6 vezes 6, 36. 36 vezes 6, 216. 216 vezes 6 dá 1.296. Então eu tenho aqui o resultado da minha potência. Lembrando, só recapitulando, eu tenho uma potência que o expoente é negativo. Para tirar o negativo do expoente, eu vou fazer o inverso do número. O inverso de qualquer número inteiro aqui, que é o 6, é 1 sobre ele. Quando eu botei o inverso desse número, o expoente ficou positivo, né? Isso aqui é uma potência. Potência resolve-se como? A base se repite o número de vezes dos expoentes em uma multiplicação. O expoente não é 4, então vai se repetir 1, 2, 3, 4 vezes. Tranquilo?
1 vezes 1 vezes 1 vezes 1, 1. 6 vezes 6, 36. 36 vezes 6, 216. 216 vezes 6, 1296. Vamos para o próximo exemplo. Agora eu tenho uma fração, né? Tenho 1/4 elevado a menos 3. 1/4, o inverso de 1/4 vai ser quem? Ó, lembra de fração? Como é que faz? O que era numerador vira denominador e o que é denominador vira numerador. O denominador aqui é o 4, ó, ele vai se transformar em numerador. 4 sobre o numerador é 1. Vem para cá. Tranquilo? Chegando aqui, ó, eu percebo que eu tenho, ó, o expoente, ó, positivo. Certo? Agora 4 sobre 1. Toda fração que o denominador é 1, precisa colocar o denominador? Não, então eu posso escrever isso aqui como inteiro sendo 4. Que 4 sobre 1, fração, né? Divisão, né? Como se eu tivesse dividido 4 dividido para 1, né? Ó. Se eu dividir 4 para 1, vai ficar 4. Tranquilo? Então, 4 para 1 dá 4. Agora eu vou resolver essa potência aqui, ó, que o expoente já está positivo. Então vai ficar, ó, 4 vezes 4 vezes 4. Certo? 4 vezes 4 dá igual a 16, né? Não é isso? E 16 vezes 4, 16 vezes 4, pessoal. Lembra, ó, 4 vezes 4 dá 16. 16 vezes 4 dá igual a 64. Então, tenho aqui o resultado, 64. Lembre-se, por que o 4 ficou aqui sozinho sem o 1? Lembra, eu tenho aqui, ó, 1/4. Como o expoente é negativo, para ele ficar positivo, eu inverti a fração aqui, ó. O de baixo foi para cima e o de cima foi para baixo, na linguagem usual, né? Mas eu tenho o numerador, denominador. O numerador ficou no denominador e o denominador foi para o numerador. Como eu inverti, foi o inverso dessa fração, o expoente, que era negativo, ele ficou positivo. Só que 4 sobre 1 é 4 dividido para 1. E 4 dividido para 1 dá 4. Então vai ficar, ó, na base aqui, que era 4 sobre 1, é a mesma coisa que eu colocar o 4. E 4 elevado a 3 é a mesma coisa que 4 vezes 4 vezes 4. Por quê? O 4 não é a base, ele vai se repetir o número de vezes que tiver no expoente. O expoente não é 3, então ele vai se repetir 1, 2, 3. Isso é igual a 64. O exemplo que temos na letra C tem novamente uma fração, né? Ó, 2 sobre 3, ou 2/3, elevado a menos 2. Como vemos aqui, ó, o expoente negativo, né? Se o expoente é negativo, para ele ficar positivo, para eu tirar esse sinal de menos aqui, só inverter, ó, a ordem da fração aqui, ó, o inverso dessa fração. Como a gente viu, o inverso de 2/3 é a mesma coisa que eu botar, ó, 3 sobre 2. Esse aqui é o inverso de 2/3, certo? Como eu inverti essa fração aqui, o expoente ele ficou positivo. Tranquilo? Então agora eu tenho a base aqui que é 3/2, isso aqui é a base da potência, e o expoente que é 2. A gente lê o que? 3/2 elevado ao quadrado. Lembre-se, leitura de potência. Quando o expoente é 2 é elevado ao quadrado, quando é 3 é elevado ao cubo, de 4 em diante é elevado à quarta potência, é elevado à quinta potência, certo? Então, se eu tenho aqui, ó, 3/2 elevado ao quadrado, aqui não é um 2, então esse número aqui vai se repetir 2 vezes em uma multiplicação, ó. Então, vai ficar, ó, 3/2 vezes 3/2. Certo? Então, ó, multiplicação de fração simples, ó. 3 vezes 3, 9. 2 vezes 2, 4. Consegui chegar aqui ao resultado da minha potência. Certo? Na letra D, temos um número inteiro, só que um número inteiro negativo aqui na base, né? Ó, menos 9 elevado a menos 2. Lembra, se é um número inteiro negativo, qual é o inverso de um número inteiro?
Eu repito o sinal aqui, ó, o sinal da base não vai mudar. E fica 1 sobre o número. Lembre sempre do inverso de um número inteiro. É 1 sobre ele. E tudo isso aqui, ó, como eu já fiz o inverso, o sinal do expoente, ó, ficou positivo, certo? Então vai ficar, ó, não é ao quadrado novamente, ó, menos 1 nono ao quadrado. Então vai se repetir menos 1 nono vezes menos 1 nono. Lembre-se, estou colocando parênteses aqui, ó, para separar esse sinal de vezes aqui com esse menos. Como o número é negativo, sempre é bom colocar o parênteses. Aí eu faço multiplicação normal, ó, menos vezes menos dá mais. 1 vezes 1, 1. 9 vezes 9, 81. Certo? Então tenho aqui a base, tenho o expoente. Lembre-se, para tirar o sinal do negativo do expoente, eu inverto a base, ou seja, pego o número e boto o seu inverso. Como é um número inteiro, sempre o inverso vai ser 1 sobre ele. Tranquilo? Na letra E temos aqui, ó, 10 elevado a menos 4. O inverso de 10 é quem, ó? 1 sobre 10. Aí isso aqui é elevado a quanto? 4. Certo? Então aqui, ó, eu tenho duas formas de fazer isso aqui. Eu vou mostrar a primeira, depois eu vejo a segunda. Não é 4 o expoente, então eu vou repetir 4 vezes. Então eu vou repetir aqui, ó. 1/10 vezes 1/10 vezes 1/10 vezes 1/10. Tranquilo? Aí, ó, como eu multipliquei 1 vezes 1 vezes 1 sempre dá 1. Multiplicação por 10, sempre que você multiplicar por 10, você só coloca o número 1 e a quantidade de 10 é a quantidade de zero que você vai colocar. Ó. Então tem 1, 2, 3, 4. Então vai ser 4 zeros. Ó. 1, 2, 3, 4. Ficou bem pequenininho aqui, mas dá para entender. Então aqui eu tenho 10.000, né? Certo? Tranquilo? Então tenho aqui, ó, eu botei o sinal de mais aqui. Aqui eu posso colocar o não, lembrando que vocês sabem que quando eu tenho um número positivo, ele vindo com sinal ou não, ele sempre fica positivo. Tenho que colocar o sinal obrigatoriamente nos números negativos. Então, recapitulando, quando eu tenho potência com expoente inteiro, negativo, se o expoente é negativo, eu tenho que fazer o que para ele ficar positivo? Inverter o número, ou seja, fazer o inverso do número. Quando ele é uma fração, o inverso dele vai ser o quê? Trocar o numerador pelo denominador. Vocês sabem que o número de cima é o numerador e o de baixo é o denominador. Então eu troquei aqui, ó, tenho 2/3, vai ficar 3/2, ó. Esse número aqui é o inverso deles. Como esse número é o inverso desse aqui, ó, o expoente, ó, ele já ficou positivo. Quando eu tenho um número inteiro, ou seja, um número que não é uma fração, o que é que eu faço? Ó, eu coloco 1 sobre o número. Percebeu que eu tenho aqui menos 9? Para fazer o inverso dele, ó, para tirar esse menos daqui, ó, do expoente, vai ser menos 1 sobre 9 elevado ao quadrado. E fração você resolve normalmente, ó. Lembra-se, tem uma base, nesse exemplo aqui, e tem o expoente. A base não é 1/10, então quer dizer que o expoente indica quantas vezes a base vai se repetir em uma multiplicação. Então, o expoente aqui não é 4, a base vai se repetir 1, 2, 3, 4 vezes. Ok, pessoal? Muito obrigado e até a próxima.